Dando continuidade então à nossa aula, aquela parte final ali o professor deu uma enrolada, agora vamos explicar direitinho essa parte aqui. Os jacobinos sentavam-se à esquerda na Assembleia Legislativa, enquanto que os girondinos, da postura mais moderada, sentavam-se à direita. Então, jacobino esquerda e girondino direita. Os termos direita e esquerda são utilizados para designar, respectivamente, os partidos capitalistas e socialistas. Estão relacionados aos grupos envolvidos na Revolução Francesa. Então, essa ideia de esquerda e direita nasceu na França, para quem senta desse lado ou para quem senta desse outro, direita ou esquerda e capitalista ou socialista. Então esse termo nasce na França, tá? Enquanto ocorria debates entre jacobino e girondino, a população francesa começou a perceber que eles não estavam sendo beneficiados com nada, né? A Constituição da França, por exemplo, ao instituir o voto censitário, excluía a grande maioria da população que não podia participar das votações. Mas que raio de revolução é essa que a gente ajudou a fazer e não somos beneficiados com isso? Pera lá, tem algo errado aí, tá? E aí os mais famosos desse grupo, que eram os jacobinos, os caras que eram do sangue que eram os jacobinos, postura mais moderada. Os girondinos eram mais moderados, os jacobinos eram sangue no olho. Muito bem. Começaram a se juntar com esse grupo aqui dos sans-culottes, aqueles que não tinham condições de ter roupas igual a da nobreza, que era para usar na cavalgagem. Ok? Sans-culottes, principalmente por pequenos burgueses e camponeses. Uma de suas principais reivindicações era o sufrágio universal. Sufrágio universal, todos têm direito à votação, tá? Só que os caras também não eram bonzinhos não, velho. Aqui, ó, sufrágio universal, só que masculino. Mulher não vota. Vocês estão fora desse sufrágio nosso aí, ok? Por sua postura política radical, os sans-culottes acabaram se aproximando então dos jacobinos. Eles também pensavam que tinham que mudar radicalmente a questão. Convenção Nacional. Tá? Convenção Nacional. Enquanto todos esses acontecimentos tinham lugar na França, outras monarquias começaram a pensar: poxa, já pensou se eles vierem para o nosso lado aqui? Vai matar todo mundo. Estão querendo matar o rei da França. Já pensou? Cara, a situação não era boa para ninguém na Europa, porque todo mundo agia igual a França. Só que a França foi o auge de tudo. Foi a coisa mais exagerada que existiu em gastação de dinheiro público retirado do povo, né, dos 97% da população que pagava impostos e tributos, enquanto que os 3% não pagavam nada, só se beneficiavam da situação. Então a Europa também tinha assim, a Inglaterra tinha reis, a Alemanha tinha reis, Portugal tinha rei, Inglaterra tinha rei, eu falei já, né, a Espanha tinha rei, então todo mundo estava, a Áustria tinha rei, então todo mundo estava com preocupações nos horizontes. Já pensou se isso pega, se essa moda pega? Os austríacos então falaram: se vocês continuarem ameaçando e querer matar a família real, nós vamos invadir a Paris. Nós vamos invadir França e vamos destruir Paris. Tá? Vai ser assim. Tá ameaçando? Tá ameaçando, Áustria? Em vez de fazer com que os rebeldes recuassem, essa ameaça serviu de estopim para que houvesse mais ainda conflitos, tá? E aí, interessante, em vez de acalmar os rebeldes, isso motivou a agir definitivamente contra a família real, tá? E a família real foi morta, o rei foi executado no dia, não tem o dia aqui, em janeiro de 1793, tá? Os jacobinos, comandados por Robespierre, ocuparam a liderança e criaram a Convenção Nacional. O que era essa Convenção Nacional, professor? Ela passou a governar a França agora através da liderança de Robespierre. Aquele que eu falei que ele era um bom na oratória, um cara que falava muito bem, enfim, que influenciava a população muito fácil. Nos anos
também era muito fácil influenciar, né? A maioria das pessoas eram ignorantes, analfabetas, não sabiam ler nem escrever. Nos anos de 93 e 94, os jacobinos criaram o Comitê da Salvação Pública, órgão responsável por combater os inimigos estrangeiros e posteriormente todos os que se colocassem contra o partido. Esse cara me olhou por mais 3 segundos. Traidor, vamos matar ele. Ou assim, pessoas que, Robespierre, já deu, né? Chega, vamos calmar, chega a matar muita gente aí. Sabe quem falou isso? O Danton. Traidor, pra guilhotina. Todo mundo que eles estavam paranoicos em relação a essa questão. Todo mundo era considerado inimigo para eles. Então, era o chamado também o período do terror. Foram mortos na guilhotina aproximadamente 30 mil pessoas. Cara, foi um banho de sangue, tá? Então todo mundo ficou apavorado com essa situação. Chega, dá um tempo aí, seu Robespierre. Você está matando muita gente. Inclusive, ele vai ser executado na guilhotina também, porque ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça literalmente. Aqui é a execução do rei, tá? Em praça pública, porque todo mundo estava todo mundo agoniado para matar esse cara aqui, porque ele era o grande causador de todos os problemas da França, tá? Na linhagem real, né? Então tudo isso vem pesando cada vez mais. Com a morte do rei, o que aconteceu? A Áustria falou: nós vamos invadir a França. Eu falei que não era para vocês matar o rei, e agora? Então a Áustria invade a França. Vai haver a Convenção Nacional. A Convenção Nacional convocou todos os cidadãos para pegarem as armas e defender a capital, defender o país. E aí vai existir o Comitê de Salvação Pública, ficou encarregado de organizar o exército. Nesse período, Robespierre, líder dos jacobinos, ficou responsável pelo poder executivo, ele que liderava. E os jacobinos também decidiram dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições a fim de eleger novos deputados que deveriam redigir uma nova Constituição no país. Esta foi aprovada em 93 e estabeleceu o voto direto a todos os cidadãos franceses. Opa! Parece que os sans-culottes aí foram atendidos. Eles queriam um voto, o sufrágio universal, mas só masculino. Mulher não participava. Enfim, conseguiram esse quesito aí. Além disso, determinou o ensino público e obrigatório. Muito bom essa parte, né? Ensinar a população. Aquela população que vivia ali estava perdida já, mas a próxima geração que viesse estaria mais instruída. E muito perigosa essa parte. Educação é uma arma. Você pode induzir as pessoas, educar ela a outros benefícios ou outros malefícios, enfim, tá? Obrigatório confisco de bens da nobreza e tabelamento de preços, impostos progressivos, aposentadoria e ajuda social, entre outros avanços sociais, como o fim da escravidão nas colônias francesas. Muito importante marcar todo esse parágrafo aqui, pessoal, porque ele conta um pouquinho de todo o resultado, então, do que os jacobinos fizeram quando chegaram ao poder. Só que você não vai contentar todo mundo, sempre vai ter problemas. Está tendo o som de um caminhão que está passando aqui. A aprovação da Constituição Republicana da França, em 1793, foi considerada pelos revolucionários como o início da nova era. Então tudo que existiu na França depois da morte do rei, depois da Revolução, então vai ser colocado como o ano 1. Tá? Então assim, por esse motivo eles estabeleceram um novo calendário. Esse novo calendário não vai levar mais o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não. Vai ter outros nomes que eu vou mostrar para vocês. O ano de 1993 foi considerado então o ano 1 da Revolução. E o ano 4 da liberdade era o 4º ano da Revolução, que tivera início lá em 1789. Quanto aos meses, seus nomes foram modificados. E eu vou passar aqui para vocês o nome dos meses. Só um pouquinho aí. Aqui. Nome dos meses. Então nós temos aqui, ó. Vindenário. Mês da colheita da uva. Ele vai do dia 22 de setembro até o dia 21 de outubro. Tá? Brumário.
mês dos nevoeiros, que acontecem sempre na França, 22 de outubro a 20 de novembro. Frimário, mês das geadas, 21 de novembro a 20 de dezembro. Nevioso, ou nivoso, mês das neves. Pluvioso, mês das chuvas. Ventoso, mês dos ventos. Germinal, mês das sementes. Floreal, das flores. Prairial, das pastagens. Messidor, da colheita. Terminador, do calor. E frutidor, mês das frutas. Então, cada um dos meses que nós conhecemos hoje normalmente, foi trocado por esses nomes aqui e corresponde a cada época das partes do clima da França, enfim. Então eles mudaram tudo isso. Olha a maluquice dos caras, né? Voltamos à nossa aula. Então vamos continuar aqui nessa parte que vai falar ainda sobre os meses, enfim. Disputa interna do Partido Jacobino. Volto a falar para vocês, entre eles não estavam se entendendo. No auge do período do terror, alguns integrantes do Partido Jacobino defenderam o fim da execução pública. Um deles foi Danton. Ô, Robespierre, chega, cara, já matou demais, velho. Poxa, já, todo mundo já tá com medo, velho. O mundo inteiro tava olhando para nós, cara. Daqui a pouco eles invadem nós aqui, e daí, como é que vai ser? A briga nossa é interna, não é? Vamos dar um tempo aí. Traidor, então vai para a guilhotina também, tá? A França estava desconfiada de todo mundo, gente. Estavam paranoicos. Sabe por quê? Porque esse maluco aqui, ó, que está aqui, ó, agora morto dentro de uma banheira, ele tinha problemas de pele, tinha que ficar dentro de uma solução de água lá com sal, e enfim, porque ele tinha esses problemas. Ele era um jornalista, já em decadência, final de carreira, mas ele viu na França, viu na Revolução Francesa um momento de crescer, então ele pegava e caguetava todo mundo, era um X9. Todo dia tinha pessoas que chegavam na casa dele trazendo listas que talvez nem eram traidores e que ele publicava no jornal dele, tá? Ele tinha um jornal e ele publicava todo dia nesse jornal os traidores da Revolução. E aí os caras nem julgavam, chegavam, capturavam, porque o Paul Jacques, né, ele falou que você é um traidor, mas não tem nem prova. Não, vai para guilhotina, não tem essa, tá? E aí essa mulher aqui, ó, Mahat é o cara, perdão, tá, né, João Paulo? Mahat é o cara que morreu. E essa mulher aqui, agora não me lembro o nome, é a Charlotte. Ela vai chegar dizendo que vai trazer uma lista de pessoas traidoras, né? E vai dar uma baita de uma facada no peito desse cidadão aí e vai acabar com o X9. Enfim, então tudo isso era palco de discussão na França. A violência que imprimiu contra os seus adversários políticos fez com que Robespierre fosse aos poucos perdendo todo o apoio que tinha quando assumiu o poder. Porque quando ele assumiu o poder ele falava muito bem. Só que tem uma frase muito legal que deve ser dita: quer conhecer uma pessoa? Dê poderes a ela. Robespierre foi uma pessoa que deram poderes demais a ele e ele causou uma coisa extraordinária que foi o período do terror, enfim, mandando matar muitas pessoas na França. E no dia 28 de julho de 1794, em 9 de Terminador, de acordo com o calendário republicano, Robespierre foi preso pelos girondinos e no dia seguinte ele foi executado na guilhotina. O cara que instigou a população a começar essa treta toda aí acabou morrendo na guilhotina. Que fim trágico para ele, né? Enfim, essa parte aqui vou deixar como uma tarefinha. Você vai ter que só a leitura, né, do texto, que fala assim: em seguida discuta qual o significado da frase. A revolução estava devorando a si mesmo. Estavam todos se matando, ninguém mais se confiava em ninguém. Aqui, ó, cerca de 30 mil franceses foram mortos, decapitados. Enfim, todo mundo era desconfiado. E o outro texto, segundo o historiador, os deputados que representavam o terceiro estado na Assembleia dos Estados Gerais utilizavam trajes sóbrios, em sua maioria pretos, enquanto que os da representavam o segundo estado estavam sempre usando roupas luxuosas, repletas de ornamentos caros,
Que diferença entre os dois grupos podem ser notado conforme o vestuário de cada um. Ora, o que tinha mais luxuoso era da nobreza, então, e os que tinham mais sóbrio, que eram de preto, só base casão, eram os que estavam no terceiro estado, eram os que sustentavam o sistema. E, enfim, as perguntas são em cima desse texto e vocês devem responder, não tem dificuldade nenhuma. Página 51, diretório. A grande violência do período do terror gerou uma oposição aos jacobinos. Então eles foram tirados do poder pelos girondinos, e aí os girondinos voltam a comandar um pouco a França nesse período aí. Foi chamado o mês do terminador, de acordo com o novo calendário. Os girondinos organizaram então um novo governo, o qual era a maioria chamada de diretório. Lembra de tudo aquilo que eles tinham aprovado na Constituição? Os girondinos foram lá e rasgaram aquela Constituição. Olha aqui, ó. Durante esse período a Constituição foi aprovada pelos jacobinos, mas foi suprimida e um novo documento foi elaborado pelos jacobinos. Uma nova Constituição chamada Ano 3. Segundo essa nova Constituição, o poder executivo seria composto por deputados eleitos pelo voto censitário, velho. Aquele voto que tinha por quem tinha dinheiro, cara, quem tinha condições financeiras de votar, poderia votar. Novamente, eles não estavam beneficiando a população mais pobre. E formariam duas câmaras, a do Conselho dos 500 e a Conselho dos Anciões. Enfim, a instabilidade política levou os girondinos a pensar em um governante com liderança a respeito por todos os povos da França. E aí vai surgir uma figurinha chamada Napoleão Bonaparte, tá? Foi instituído lá no dia 18 do mês do Brumário o consulado. Esse consulado deveria ser governado por 3 pessoas. Quem seriam essas pessoas? Napoleão Bonaparte, um estrategista, um militar, um cara acima da média populacional da França. Não era alto, era um cara considerado baixinho, mas ele tinha 1,65 m, 1,62 m, então não era tão baixinho assim, tá? Porque a média francesa era 1,70 m, 1,75 m, então não era considerado uma pessoa baixa. Se fosse para um italiano que era tudo alto, em alemão, aí tudo bem. Bom, o segundo cônsul era o Abade Sieyes e o general Duco. Essas 3 pessoas estavam governando a França nesse processo todo. Só que Napoleão era o primeiro cônsul e ele detinha o maior poder sobre todos os outros 2 cônsules, tá? Já em 1802, Napoleão foi proclamado primeiro cônsul vitalício e com direito a nomear um sucessor. Na prática, isso significa que a França volta a estaca zero. Tudo aquilo que eles lutaram para acabar com o regime monárquico acabou voltando para a estaca zero, que era o da Revolução, e o imperador vai comandar agora. Beleza?